Estamos nesta noite de terça-feira, 21h45, com o episódio 23, capítulo 23, na sequência dos estudos do livro Nosso Lar. É um prazer imenso toda semana recebê-lo aqui em nosso canal para esta continuidade dos estudos que eu e Américo Sucena temos feito semanalmente. E o capítulo 23, coincidente com o episódio 23, tem o significativo título Saber Ouvir. E este capítulo é uma sequência das confidências, dos diálogos entre Dona Laura e André Luiz. Após os episódios com a neta desencarnada, eles se situaram na sala da casa e conversavam. Mas, quando estavam em meio à conversa, chegaram os demais filhos de Dona Laura, entre eles, Lísias. E a conversa foi, portanto, interrompida. E Lísias, enquanto Dona Laura conversava com as filhas, convidou André para sair, o levou para o jardim da casa. E era noite, Américo, havia um luar muito bonito, desses que a gente está acostumado em noites enluaradas, de lua cheia, que ilumina o nosso caminho. É o mesmo satélite, Américo, que ilumina a Terra. Lá também tem noite, Américo. Olha que observação interessante. Luar, um jardim florido, repleto de flores, e ao luar, e os dois ali contemplando a natureza. Essa é uma informação interessante, porque a vida espiritual ela é estruturada. E alguém pode perguntar assim, mas onde é que Kardec falou isso se ele não falou de mundo espiritual? Ele falou de erraticidade, que é um nome usado muito genérico para a vida espiritual. Mas é por isso que a revelação dos espíritos é gradativa. Nós temos que entender esse mecanismo. Você tem que assimilar as primeiras informações para receber outras. E Francisco Cândido Xavier fez esse trabalho. Então, notem que há uma referência inicial do Lísias perguntando a ele, você não se recolheu? Ué, se recolheu para onde? Onde é que tem que recolher? Ué, precisa dormir. É claro que não precisa dormir às 8 horas aqui, porque o corpo espiritual ele se refaz mais rapidamente, mas eles se recolhem também à noite. Isso é da natureza humana. E, portanto, não diz no livro se ele fica lá dormindo 5, 4 horas, isso não ficou claro, mas eles se recolhem à noite, exatamente à noite. E no livro Cidade no Além, que também foi produção de Francisco Cândido Xavier e do espírito André Luiz, com a contribuição da Igorina Cunha, uma prima de Eurípides Barçanufo, que desenhou imagens a respeito de Nosso Lar, depois que visitou durante a noite, tinha lucidez sonambúlica e desenhou. Não sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava desenhando, por ter intimidade com Francisco Cândido Xavier, morar perto, foi até Uberaba e perguntou a ele, Chico, o que são esses desenhos? E ele disse, isso é nosso lar, minha filha. Quer dizer que o que é para fazer com isso? Bom, vamos fazer alguma coisa com isso. E nasceu o livro Cidade no Além, que foi publicado na sua primeira edição em 1983. Mas voltemos a Kardec, Orson. Na Gênese de Kardec está escrito o seguinte, quem assina a mensagem é Galileu Galilei. Convenhamos que não é nenhum cientistazinho de fundo de quintal. Nós estamos falando de Galileu Galilei, responsável não pela invenção do telescópio, mas com o telescópio que já existia, ele aprimorou e conseguiu descobrir 3 luas em torno de Júpiter. Nós sabemos que ela tem, acho que 12 ou coisa parecida. Galileu diz o seguinte, até aqui temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação. Ora, se faz parte da criação, o que é a criação? Na crosta nós sabemos, é uma matéria mais densa, recheada de vegetação e de animais de várias espécies, inclusive do reino que a gente não enxerga, que são bactérias, infusórios, micróbios, porque isso faz parte da criação. Pois isso também tem na vida espiritual.
numa matéria mais quintessenciada ou menos densa, mas tem, porque senão não seria possível a vida estruturada. E quando se pergunta, bom, mas e essa referência da matéria? Também está na obra de Kardec, na questão 36, só que agora do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, tem algum vazio no espaço, no universo? Ele falou, não, nada é vazio. O Espírito respondeu a Kardec. O que parece vazio, você olha para o céu, você não vê nada aqui em cima, né? À noite ou durante o dia, você não vê nada, você vê a atmosfera, né? Você vê nuvens, você vê o sol ou a lua, se for à noite, e estrelas. O que parece vazio está ocupado por matéria que escapa aos vossos sentidos e aparelhos. Ou seja, nem o olho humano, nem os aparelhos que o homem usa para prescrutar o universo conseguem enxergar essa matéria, porque ela é mais sutil. Mas nós vamos descobrir essa matéria um dia. É uma questão de tempo. A evolução científica vai trazer isso naturalmente, porque a evolução tecnológica humana vai levar a essas descobertas que hoje nos deixam sem qualquer explicação. Mas é bonito ler o texto aqui, que André Luiz se beneficia das energias, daquela claridade lunar, e mesmo da beleza das flores que ali estão. Então, André está deslumbrado com as glicínias de prodigiosa beleza que enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, como ele coloca no texto aqui, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, se comparavam a taças de caricioso aroma. Olha que bonito ler uma afirmação dessa. Ele vai, inclusive, acrescentar que respirou a longos hauspos, sentindo que ondas de energia nova lhe penetravam o ser. E ainda com a possibilidade de enxergar à distância as torres da governadoria que mostravam efeitos de luz mediante as claridades lunares que enfeitavam a paisagem e se misturando àquela beleza das glicínias, dos lírios que enfeitavam a paisagem. Ele vai afirmar, Américo, com uma expressão que me chamou bastante atenção, nunca presenciei tamanha paz. Ele que viera de um período de umbral, de recuperação, de um período de espanto diante do que foi encontrando no mundo espiritual, agora ele vai afirmar que nunca presenciou tamanha paz. E aí vem uma frase extraordinária, Américo, dita por Lísias, que deve merecer a nossa maior atenção. Há compromissos entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Por exemplo, comentários sobre a vida alheia, fofoca, tão comuns na vida humana, na Terra, né? Agora, eu fiquei pensando, Américo, imagine você um compromisso entre eles. É como se fosse um acordo, um pacto. Ninguém aqui vai pensar mal, todo mundo vai pensar bem. Então, isso transforma o ambiente, naturalmente. Vejam que eles estão em plena zona umbralina, a última delas, mas ele sente uma paz que ele não sentia em lugar nenhum. Se a gente fizer isso aqui na Terra, nós também teríamos aquela sensação que o André Luiz tem, mas ainda nós não educamos o nosso pensamento. Mas é possível, por exemplo, que a gente faça isso dentro da própria casa, e nós tornemos o nosso lar um verdadeiro céu, no relacionamento com a esposa, o marido, os filhos, sem comentários da vida alheia, sem falar mal de ninguém. Nós entendemos que o homem ele tem o direito de errar para aprender. E quando a gente critica o outro, as instituições, as pessoas, segundo Emmanuel, a gente está dizendo assim, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, nesse cargo, eu faria melhor. A pergunta é, faria? Nós faríamos melhor? Isso é muito complicado. Então, nós temos que entender que o ser humano está aprendendo a gerenciar uma cidade, uma pequena cidade, uma grande metrópole, um estado pequeno, um estado muito grande, um país gigantesco. Nós estamos aprendendo, nós precisamos entender isso. Esse aprendizado, ele vai passar por essas experiências, em que, você já disse em ocasião passada, não há outro meio de aprender senão errando.
Então, esse aprendizado é necessário realmente. Este acordo de não pensar mal faz nascer as vibrações de paz que eles estão observando e sentindo dentro de si mesmo. E diante dessa contemplação, dessa sensação agradável de paz, eles voltaram para o interior da casa, naquela calma da noite, naquela beleza da claridade lunar, voltaram ao interior, onde Lísias, aqui tem uma coisa curiosa, Américo, Lísias se aproximou de um aparelhinho, eu acho que parecido a um rádio nosso, um rádio portátil, alguma coisa semelhante, e aguçou a curiosidade de André Luiz, né? O que vamos ouvir? Porque o Lísias não ligou imediatamente, aproximou-se, sabia ele da curiosidade de André Luiz, e André vai falar, nós vamos ouvir mensagens da Terra, e o Lísias esclareceu, não ouviremos vozes do planeta. Que coisa interessante. O André estava super empolgado, porque agora vai ligar o rádio, vai pegar mensagem, será que... Né? Estava pensando em mensagens da Terra. Mas o Lísias vai esclarecer que as nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis do que da esfera da Terra, ou da crosta. E André continua com a sua curiosidade, mas não há meio de receber mensagens da Terra. Ele estava curioso, saudoso, fazia tempo que ele estava ali já. Claro que tem jeito de fazer chegar mensagens da Terra e vice-versa, mas aí o problema da nossa atualidade é essencial, diz o Lísias, considerando que a programação de serviço, a manutenção do ambiente, e aqui ele vai discorrer, Américo, sobre os prejuízos decorrentes, muitas vezes, de saber notícias do outro lado, tanto daqui para lá como de lá para cá. Como há desequilíbrio nos dois lados, se nós soubermos que um ente querido está desequilibrado, vai cair a nossa tranquilidade. Isso vai mexer com o equilíbrio. O interessante é que o André tentou argumentar, não, mas não é justo fazer isso, né? Dar uma olhadinha lá na Terra, ouvir os parentes que ficaram. Né? O Lísias vai dizer que isso existia em nosso lar, quando na época da fundação. Eles conseguiam receber essas mensagens, mas isso criava uma confusão impressionante. E ele dá um exemplo. Imagine você, André, que você tivesse um filho e ele fosse preso, por exemplo. Como é que você iria se comportar com o filho preso na Terra? Reparem que isso é uma condição que acontece para muita gente, não para todo mundo, mas para muita gente. Então, o desespero das mães que já desencarnaram, vendo o filho preso e tal, enfim, isso cria mais perturbação do que auxílio. Acredito que algumas pessoas, alguns espíritos, eles precisam saber o que está acontecendo na Terra para tomar providências. Então, isso em outras esferas, em esferas superiores ao nosso lar, e no próprio nosso lar, nós vamos perceber nas outras obras da série André Luiz, que eles acompanham aqueles que tiveram origem na cidade, quando reencarnaram na Terra, saindo da cidade de nosso lar, eles são acompanhados e, portanto, eles sabem o que está acontecendo, mas isso não é um conhecimento para todo mundo, é para quem tem equilíbrio, que sabe que as injunções terrestres, elas são passageiras, tudo vai passar, né? Então, eles entendem melhor isso. Alguém que está se recuperando no mundo espiritual e sabe de um ente querido em desequilíbrio, ele vai se desequilibrar de novo. E o mais interessante é que o raciocínio cabe ao contrário também, né? Alguém que está encarnado, tentando se recuperar da ausência do ente querido que desencarnou e sabe que o ente querido, porventura, esteja em, entre aspas, apuros, dificuldades, perturbações, vai se desequilibrar aqui também. Então, esta ausência de notícias, muitas vezes, ela é necessária. Como ele vai citar aqui que anteriormente havia uma comunicação intensa dos lares para saber notícias da Terra, desequilibrando a harmonia dos lares. E o ex-governador, aqui chamado por Lísia, talvez demasiadamente tolerante, a bondade provocou aí uma indisciplina e teve que cortar isso, Américo, teve que interromper isso. O ministro depois teve que interceder aí para alterar essa realidade, o que trouxe harmonia para a colônia com essa ausência especulatória, digamos assim, das notícias da Terra.
Diz o Lísias que um dos ministros da União Divina, porque é um ministério que tem espíritos mais preparados, mais evoluídos, porque eles administram essa conexão entre quem está abaixo e quem está acima. Portanto, esses ministros, eles sabem de mais coisas do que nós sabemos. Um desses ministros sugeriu ao governador, e isso fazia, à época que o livro foi escrito, não publicado. Então, nós estamos falando aí de 2 séculos antes do livro. O livro é de 1943, então você imagine 2 séculos antes, estamos falando de 1743. Nessa época, as notícias chegavam lá, e era uma balbúrdia, era uma confusão, uma verdadeira guerra. E aí os espíritos mais elevados recomendaram ao governador, e o governador aceitou. Isso significa que, mesmo um governador no mundo espiritual, Orson, ele também tem as suas dificuldades, ele tem o seu aprendizado a fazer. Não é um mar de rosas. É se nós compararmos aqui com a Terra, mas lá mesmo nós já vimos que houve problemas, mesmo com o governador atual e a alimentação, que já foi objeto de nossos comentários aqui. Portanto, os desafios do aprendizado, de qualquer aprendizado, eles são múltiplos. Está todo mundo aprendendo. E não existe modo de aprender sem o mecanismo de tentativa, erro e acerto. Não existe. Verdadeiramente, esta apreciação desse capítulo é muito interessante, por pensar também nos desafios enfrentados pelos administradores da colônia e seus moradores, a ponto de ocorrer uma situação como essa. Inclusive, o Lísias vai afirmar aqui que não se deve procurar notícias dos planos inferiores, senão para levar auxílio. É muito importante destacar isso. Não vale a pena você ficar com pesquisas apenas a título de curiosidade vazia. Tem que haver uma finalidade. A finalidade útil aí seria levar auxílio para quem tem dificuldade. Isso vale tanto de um lado como para o outro. Por isso, diz o Lísias, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. E o contrário também, porque muitos parentes, ao saberem, porventura, do desequilíbrio, daí, Américo, isso me faz lembrar da discrição que se deve ter dos relatos mediúnicos. Não é algo para a gente ficar divulgando a 4 ventos. Existe uma prudência, como demonstrada aqui, uma prudência com as informações vindas dos espíritos que podem desequilibrar uma pessoa. É verdade. Diz aqui, dá um exemplo clássico, Imagine um desastre coletivo. Quem fica aqui não está sabendo o que está acontecendo do outro lado. E quem está do outro lado está querendo notícia para ver se o sujeito morreu mesmo, se não morreu. E fica uma confusão. Então, esse tipo de notícia, em nosso lar, não tem. Deve ter em outras esferas, em outras cidades mais abaixo. Em nosso lar, que é a esfera limite do mundo espiritual umbralino, não tem mais, exatamente porque eles já entenderam a importância de não terem essas notícias difíceis lá. É natural, Américo, o desejo de comunicação e de notícias, Aqueles que ficaram encarnados e os seus entes queridos partiram, é natural que haja uma ânsia, um desejo de saber notícias. Do lado de lá, a mesma situação, porque aquele que se foi também deseja saber como é que ficou a família, como é que ficou o cônjuge, como é que ficou o filho. Mas o capítulo aqui ele é muito claro a nos levar a entender a importância da preparação para esses encontros e para essas notícias ou essas informações. Tem que haver uma finalidade útil, tem que haver um desejo sincero de ajudar, de auxiliar, de compreender principalmente, porque as circunstâncias da vida carnal têm as suas especificidades próprias, o que também ocorre no mundo espiritual, porque estando no mundo espiritual é uma outra circunstância. As realidades, Américo, são muito diferentes, trazendo as experiências que muitas vezes são constatadas nas reuniões mediúnicas, e para nós que estamos na Terra, que com a limitação que nos é própria, a gente consegue enxergar isso com alguma profundidade. Esse correio do além, o Chico costumava lembrar de que o telefone toca de lá para cá.
Isto é, se houver realmente uma necessidade de alguém receber aqui uma notícia, ela vai chegar de algum modo até a pessoa, se houver mérito, se houver uma importância muito grande. Nós ainda não temos acesso. Eu quero notícia agora de alguém. Não tem. Isso não tem. Então, de lá para cá que o telefone toca. Quem faz a chamada é o mundo espiritual. Agora, o Chico Xavier não falou isso publicamente, não pôs em livro, mas falou a alguns amigos que, nesse período aí que nós vamos entrar da regeneração, nós vamos alcançar essa comunicação, que nós vamos ter comunicação com o outro lado. Por quê? Porque não vai existir na Terra o mal pelo mal, vai existir o mal pela ignorância, pela falta de habilidade, pela falta de treino. Isso vai continuar existindo, porque não existe progresso sem erros e acertos, já falamos isso. Mas nós vamos ter um dia acesso a essas informações quando nós não nos desesperarmos mais. Então, alguma coisa deve acontecer aí no novo período, vamos aguardar. Américo, enquanto isso não acontece, e refletindo nas lições que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente a lei de justiça, amor e caridade, essa preservação da intimidade, essa preservação da privacidade das condições de alguém que esteja encarnado em sofrimento, em desequilíbrio, ou esteja desencarnado em desequilíbrio, em perturbação, essa privacidade da informação real, isso se enquadra na lei de caridade, né? Nós não temos o direito de adentrar a dificuldade que a pessoa está vivendo por alguma necessidade de aprendizado ou por consequência dos seus atos lesivos. Então, esta ausência de comunicação, às vezes, ela tem um aspecto didático, providencial, educativo muito grande. Isso é muito interessante. Tanto que as pessoas que procuram muitas vezes o centro espírita, Orson, e perderam seus entes queridos, ainda mais agora em tempos de pandemia, a preocupação é se a pessoa que morreu está num lugar bom. Não é? Então, eu costumo perguntar a ela, então, a pessoa que você tinha da família era um assassino? Era um ladrão? Era uma pessoa difícil, muito complicada? Não, era uma pessoa dócil, tal. Então, não tem que se preocupar, ela está bem. É uma decorrência natural de uma lei que Jesus enunciou também em síntese. A cada um segundo suas obras. Quem faz o bem, fica bem. Quem não faz, não fica. É simples assim. É por isso até, Américo, em função de todas essas considerações, que o capítulo recebeu o título Saber Ouvir. Porque as informações que chegam aos canais auditivos, né, têm que ser ponderadas, muitas vezes tira conclusões precipitadas. É preciso compreender antes. Então, tem uma frase aí que você vai compartilhar conosco, vai mostrar para todos nós, nesse final desse episódio de hoje. É tão importante saber falar como saber ouvir. Que profundidade esta frase, Américo. Título que deu título ao capítulo. Então, quando eles têm necessidade de alguma informação, eles estão muito aflitos com isso, lá em nosso lar, eles recorrem ao Ministério da Comunicação, cujo propósito é observar se há essa possibilidade. Então, eles verificam a oportunidade e o merecimento que são exigidos para a pessoa ter essa informação. Então, se uma pessoa está muito preocupada com alguma coisa, eles vão examinar a possibilidade de atender, mas levam em conta se é oportuno, se vai ajudar ou se vai complicar a vida da pessoa do outro lado, e se há merecimento de quem pede. Então, não existe uma porta corta-fogo selada permanentemente entre um plano e outro, mas nós precisamos de autorização, estando do lado de lá. Do lado de cá, não tem. Do lado de cá, a porta corta-fogo não abre. Quando abre, é porque tem autorização que vem de lá para cá. É bonito pensar nisso, né? E aqui, para terminar o capítulo, Ulisses vai dizer: nosso lar vivia em perturbações, porque não sabendo ouvir, quer dizer, as informações chegavam nos lares e os habitantes dessas moradias se perturbavam com as notícias vindas da terra, né? Não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito. E a colônia transformava-se frequentemente, como você disse anteriormente, bem dito aí, né? Em campo de confusão.
Mas o mais interessante, Américo, é que André e Lísias estavam de frente àquele aparelhinho, que André estava curioso. E o Lísias não tinha ligado o aparelhinho ainda, né? Depois de todas essas conversas. Isso fica para o próximo capítulo. Pois é. Então, nós vamos deixar a curiosidade dos nossos amigos que estão acompanhando por mais uma semana, porque o capítulo termina aqui. Enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle da recepção sob meus olhos curiosos. Agora, Américo, o que é que vai sair deste aparelhinho comparado ao nosso rádio? Será que captarão ondas de FM, de AM? O que vai acontecer ali com aquele aparelho receptor de mensagens que o André estava tão curioso? É o assunto do próximo capítulo, o capítulo 24, e tem um título significativo: O Impressionante Apelo. Sem dúvida, estamos ansiosos para comentar o capítulo 24. E vamos ouvir, então, o que é que as ondas vão captar aos ouvidos atentos e curiosos de André Luiz. Muito obrigado a você e até a próxima semana. Até a próxima.